Nicole, fim da linha para esse indivíduo apontado como sendo o principal suspeito do crime de estupro de vulnerável contra uma menor de 13 anos de idade no Jardim Céu Azul, na madrugada de domingo. A polícia não tem a menor sombra de dúvidas de que Robério é o indivíduo que aparece nas imagens. Ele, na delegacia, ele não quis prestar depoimento, se reservou no direito de permanecer calado, mas a polícia conseguiu levantar provas o suficientes que incriminam esse indivíduo. Ele ficou em silêncio, tanto na questão da adulteração quanto na autoria do crime. Material genético ela conseguiu? Agora a gente dá a vítima e depois a gente vai, quando tomar as precauções cabíveis, tentar pegar material dele. As imagens flagraram o momento em que Robério, ele conduzindo um VW Polo, ele aborda essa vítima ali por volta das 4 horas da manhã. Ele encosta essa vítima contra o portão da residência, toca nas partes íntimas dessa menor e, posterior a isso, ela foi colocada à força no interior do veículo. Ele saiu, permaneceu com essa vítima por um longo período, onde ele consumou ali o crime de estupro de vulnerável, de acordo com as investigações da Polícia Civil, da DEAN, aqui de Valparaíso de Goiás. A imagem mostra uma coisa, mas o que aconteceu não é exatamente o que a imagem está mostrando. Naquele momento ele estava tentando recuperar um celular, ele a deixou em casa depois e eles estavam juntos um pouco antes daquele fato. Então, realmente, a imagem, claro, a gente admite, parece ser incriminadora, mas ela não faz parte do contexto geral do que aconteceu. Ela só tinha 13 anos e isso configura estupro de vulnerável, né? E ainda mais, mesmo que ela fosse maior, existe um simulacro que obrigou ela a entrar no veículo. Mesmo sendo um relacionamento, não desqualifica, sendo maior ou menor, que houve violência ou grave ameaça naquele ato. Posterior a isso, ele abandonou essa vítima próximo à residência dela e seguiu o seu caminho. As imagens circularam nas redes sociais, as equipes do 20º Batalhão iniciaram então as diligências para chegar a esse indivíduo. A gente toma conhecimento no domingo pela manhã da ocorrência e a partir de então, a partir de segunda-feira, em ação conjunta com a Polícia Civil, fiz contato diretamente com a doutora Sâmia e passamos a integrar e diligenciar com o intuito de identificar o autor. Aí no final da segunda-feira a gente já tinha mais ou menos mapeado a suposta autoria. Devido à lei, a gente tem que colher um depoimento especial da vítima e a vítima estava internada. Então, para você poder ter certeza absoluta que era X pessoa, a gente tinha que tomar as diligências necessárias para ouvi-la lá no hospital. Porém, por ela ter só 13 anos, a gente não pode colher um depoimento direto. Então, a gente, através da mãe, a gente foi entender o que aconteceu, de onde ela vinha, onde ela parou, se ela tinha conhecimento de quem era o autor, as características físicas, para, enfim, a gente fazer o cruzamento de informações com a PM e poder dizer, é ele. Eles conseguiram então a qualificação desse criminoso, ele chegou a prestar os primeiros esclarecimentos acerca dos fatos e, posterior a isso, ele não foi mais localizado. A Polícia Civil e a Polícia Militar iniciaram então a troca de informações e também passaram a conversar com o advogado, a defesa de Robério. Esse advogado disse que, no momento, a melhor opção era que o Robério se apresentasse então na delegacia especializada de atendimento à mulher, tendo em vista que a população estava inflamada, estava bastante revoltada. Derruba, derruba! Deslocamos ao local com o intuito de preservar a ordem pública e o local, né, dos familiares. Isso aí também nos ajudou no convencimento do autor a se apresentar para a gente aqui. A polícia conseguiu localizar o veículo que Robério utilizou para cometer esse crime de estupro de vulnerável. O veículo estava com as placas adulteradas, isso já para dificultar a sua localização, a sua identificação. Com as placas adulteradas, o veículo então foi apreendido e Robério foi preso em flagrante pela adulteração das placas desse veículo. Diz que adulterou, pois estava com medo, com receio de ser então linchado pela população que estava completamente revoltada com ele. Nós vamos fazer a análise dos fatos, também a gente quer ver as informações que tem provavelmente no aparelho celular dele, verificar se tem outras imagens sobre o que aconteceu no dia e aí colher o depoimento especial dela também, porque até então a gente colheu através da genitora, ela estava hospitalizada, a gente já pegou os prontuários médicos dela, ver o resultado do material genético, claro, se ele ceder, para a gente fazer o confronto e aí concluir a investigação.
A polícia apurou que a vítima ficou por aproximadamente 6 horas em poder desse estuprador. Com a prisão de Robério, a polícia pretende identificar novas vítimas, tá? Se alguém acredita que foi vítima dele pelo modus operandi, pela divulgação da imagem, venha até a DEAN de Valparaíso fazer a denúncia. Temos tantos detalhes dessa história que eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar pelo que eu achei mais absurdo depois que esse estuprador foi preso. A defesa alegou o seguinte: primeiro, que os dois tinham um relacionamento. A menina tem 13 anos, tá? Já seria estupro mesmo se isso fosse verdade. Segundo, ao ser questionado, então por que ele aborda essa garota de forma violenta, como nós vimos, utilizando máscara, armado, e aí o advogado me diz, parece uma piada. Parece uma piada. Presta atenção que eu não sei se você observou esse detalhe. Sabe o que foi? Ele estava resfriado, gente. Coitado, por isso que ele estava usando essa máscara. Não sou eu que estou falando, não. Foi o advogado. Dá para acreditar? Eu até acreditaria. Se depois que nós mostramos a imagem dele aqui na tela do DF Alerta, mais 3 vítimas não tivessem procurado a delegacia. Estuprador em série, perigoso, e tem muitos outros detalhes para a gente falar sobre esse caso, e eu vou comentar com Wagner Relâmpago, com Ailton Pinheiro, vou chamar os dois nessa conversa. O Ailton, inclusive, tem atualizações, porque ele acompanhou desde o início. Ele trouxe para a gente ontem à tarde os detalhes dessa investigação. Tá contigo, Ailton, primeiro. Nicole, é um caso verdadeiramente escabroso isso aí, né, Nicole? Você disse tudo, até parece piada, e piada de péssimo gosto, tá, Nicole? Esse indivíduo, no argumento dele com o advogado, que na delegacia ele se reservou no direito de permanecer em silêncio. Mas ali, no diálogo dele com o advogado, na defesa, a tese defendida inicialmente é de que os dois já tinham um relacionamento, que já está tudo errado. Uma criança, né, completou 13 anos recentemente, então não justifica uma relação. Questionei o advogado, inclusive, mas como, doutor, se eles formavam um casal, uma criança, a resposta foi a seguinte, Nicole: devido ao porte físico da garota, tá? Ela já é uma garota já desenvolvida e ele não sabia que se tratava de uma criança com 13 anos de idade e que os dois já teriam saído outras vezes, enfim. Não me convenceu, não convenceu nem tão pouco ali a autoridade policial, a doutora Sâmia, nem os militares do estado de Goiás, Nicole. Ele foi preso em flagrante pela adulteração da placa dos veículos, Nicole, porque ele já estava sendo monitorado. Depois da identificação dele, enfim, ele foi liberado, ele estava sendo então monitorado pelas equipes da Polícia Civil e monitorado pelas equipes da Polícia Militar. Durante esse monitoramento, ele já não estava no momento da primeira abordagem. O veículo estava saindo da garagem, os militares conseguiram então abordar o veículo com as placas adulteradas, tá? E no interior do veículo eles encontraram então um simulacro de arma de fogo que foi utilizado para abordar covardemente essa vítima aí e cometer esse crime covarde, esse crime bárbaro contra essa menor, tá? Feito isso, eles fizeram buscas na residência, encontraram a roupa que ele utilizou no dia do crime e aí a conta foi só chegando, só aumentando ali o valor da comanda para ele, tá? Sabendo que ele ainda estava em liberdade, a população completamente revoltada decidiu então fazer justiça com as próprias mãos. Com muita sede de justiça, foram até a residência dele, que é anexa a essa distribuidora de bebidas ali no Parque São Bernardo. No Parque São Bernardo, aí ali eles foram lá para a residência e também a empresa onde ele trabalhava, e ali eles fizeram uma verdadeira depredação, um protesto ali para que esse indivíduo fosse então preso. Assustado com isso tudo, Nicole, ele saiu rapidamente ali do estado de Goiás e procurou se apresentar em uma delegacia em Samambaia, no DF, tá? Com medo de ser morto
ali em Valparaíso de Goiás. Feito isso, negociada ali com o advogado, procurou negociar com as forças policiais de Goiás, eles então recambiaram ele para a DEAN de Valparaíso, onde foram feitas as formalidades. Ali ele não quis falar absolutamente nada. A delegada agora vai avançar com as investigações com a prisão desse indivíduo. O que chama a atenção, Nicole, que enquanto estávamos ali acompanhando esses trabalhos, eu percebi que chegou uma família, uma menor, que essa menor prontamente foi acolhida, muito bem acolhida ali pelas equipes da DEAN, e posterior eu conversei com essa família e descobri que, de fato, essa seria, na verdade, essa menor que chegou na delegacia, seria a segunda vítima desse criminoso. A segunda vítima, porque de acordo com o que foi apurado com total exclusividade por nossa equipe no local, essa vítima que chegou na delegacia na tarde de ontem, ela teria sido atacada, violentada há aproximadamente 10 dias atrás. E ela alegou que foi os mesmos modus operandi. O indivíduo com um carro branco, com a arma, com boné e máscara, teria cometido também os mesmos abusos contra ela, e ela reconheceu através das imagens exibidas aqui, através da divulgação que foi feita, e tomou a iniciativa de procurar então a polícia, e já foi colhido o depoimento dela. Para hoje, outras 3 vítimas, né, também já estavam então, dispostas a prestarem também esclarecimentos sobre os fatos, aí tendo em vista que também reconhece essas atitudes aí desse Ele estava namorando às 4, então. Quero ver o advogado explicar isso. Exatamente, tá? Ainda de acordo com o que a gente apurou, fontes policiais, ele chegou até mesmo, Nicole, a constituir uma família com uma menor. À época, essa menor engravidou, e daí eles tiveram que ali viver de forma como marido e mulher para justificar essa aptidão que ele tem aí, né? Essa doença por menores, né? Que ele gosta muito de menores, tá? E ali, de acordo com o que foi apurado, adolescentes relataram que via sempre esse carro circulando pela região do Caique, ali de Valparaíso, observando as meninas no horário que elas saíam da escola. Nicole, a Polícia Civil pretende, com essa divulgação, a imagem dele está sendo amplamente divulgada, já justamente para que outras vítimas, né, possam reconhecer esse criminoso, possam procurar a delegacia e fazer aí a representação contra esse indivíduo, para que ele fique o máximo de tempo possível, Nicole, guardado a gente na falou, tranca onde ele merece estar. A gente falou com... Peraí que eu não vou chamar ainda não, diretor, rapidinho, porque tem uma informação importante aqui. O que aconteceu? Daqui a pouco nós vamos ouvir a família dessa vítima. Mas o que aconteceu ontem? As imagens do quebra-quebra. Nós passamos no DF Alerta, mostramos a foto, o nome. Motoboys, moradores da região ali também ficaram revoltados, foram lá, fizeram aquela quebradeira. O autor do estupro, vendo isso, ficou com medo, se entregou em uma delegacia daqui do DF e com medo de ser linchado. Porque se os moradores pegam ele ali, ia dar uma taca servida nele, que ele não ia ficar aqui para contar essa história e essas justificativas mentirosas para a polícia. O que aconteceu, gente? Nós mostramos o carro branco que aparece no momento do crime, que também foi utilizado para cometer outros estupros. Esse carro aí. E depois que nós mostramos, depois da grande repercussão, tanto aqui no nosso DF Alerta, quanto nas nossas redes sociais, no Instagram do DF Alerta, o proprietário do veículo, ele que não é o estuprador. Um outro rapaz disse o seguinte, ele postou nas redes sociais dele, dizendo, gente, eu não sou o estuprador, eu não tenho nada a ver com essa história, que fique muito claro, ele é inocente. Pela placa do veículo, chega ao nome do proprietário, e o proprietário não tem nada a ver. Esse rapaz, ele veio dizendo que vendeu o carro e, inclusive, nem recebeu esse veículo, nem foi transferido, um problema enorme, uma dor de cabeça. E as pessoas revoltadas, pensando em fazer justiça com as próprias mãos, poderiam também, gente, ameaçar, agredir e até matar uma pessoa inocente que não tem nada a ver com essa situação. Então, nós deixamos bem claro lá no nosso Instagram também, para que as pessoas não tomem nenhuma atitude, não apoiamos jamais o justiçamento, fazer justiça com as próprias mãos. A gente sabe que é um caso revoltante, nós ficamos revoltadíssimos com essa história, ainda mais depois de todo esse desenrolar.
Ainda mais depois de descobrir que ele é um estuprador em série, causa revolta sim. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que para que inocentes não paguem por essa revolta. Então o dono do carro não tem nada a ver com essa situação, deixando claro. Agora, Ailton e Wagner, nós conversamos com um primo dessa moça que foi estuprada, um primo dessa vítima, e eu vou pedir para o Gabriel soltar agora para a gente ouvir. Ainda tem aquele trauma, ela tá ficando ali com a minha avó, por conta que onde ela morava ainda é perto ali de onde o suspeito trabalha ou mora. E ela tá ficando um tempo lá com a minha avó até para reestruturar mentalmente, tentar esquecer um pouco do caso, até porque foi recente, né? Ela pegou alta agora do hospital e teve atendimento psicológico e agora está tendo um apoio familiar. E assim, a gente espera que a família agora se una, um apoio para ela mesmo. É uma menina assim, feliz, cara, a gente sempre foi muito unida. Eu tenho uma irmã, inclusive, que é da mesma idade que ela, então as duas foram criadas juntas, nasceram juntos, são irmãs também. E assim, o que eu tenho, a visão dela é de uma menina feliz. Eu vejo ela uma menina feliz, que merece coisa melhor, que merece um tratamento melhor. A gente quer resgatar essa felicidade dela. Grupos de WhatsApp, tá rolando uma conversa de que talvez a sua prima já conhecesse esse homem, estuprador, ele seria até um namorado, um caso antigo dela. Há possibilidade, ela chegou a comentar alguma coisa sobre isso? Não, cara, sem a menor possibilidade. A discrepância de idade é gigantesca, uma menina de 13 anos. O cara aparenta ter uma idade de 30 anos para cima. Então, assim, eu suponho que isso aí seja bolando uma defesa a favor dele, mas sem a menor possibilidade. Ela nunca comentou pra gente, a gente nunca viu indícios. Esse sujeito nunca apareceu pessoalmente, nem digitalmente, pelo celular. Então, sem nenhuma possibilidade. Bom, esse é o ponto que eu quero comentar com o Wagner Relâmpago, que aí é uma outra questão. Ontem todos nós aqui nos questionamos como é que uma menina de 13 anos estava na rua de madrugada, já era mais ou menos 4 horas da manhã. Pela imagem que a gente viu aí, parece que ela estava cambaleando. Nós tivemos informação de que ela estava assim bebendo, tinha ingerido bebidas alcoólicas, chegou em casa sozinha, 13 anos, no início da adolescência, uma criança começando a fase da adolescência. Apesar dela realmente parecer mais velha, ela ainda tem 13 anos e já vinha dando trabalho para a família. A gente viu aí as tentativas, o próprio filme falou, de tirar essa menina das más companhias e dessa vida que ela estava vivendo, porque eles já tinham medo, já temiam que o pior acontecesse com ela. E aconteceu. Aí, Wagner, tem questões como, por exemplo, a ausência da família, né? Aquele controle mais rígido de crianças e adolescentes, principalmente nessa fase da rebeldia, para evitar que isso aconteça. A gente não está certo, não é normal uma menina de 13 anos estar na rua às 4 horas da manhã, podendo inclusive encher a cara de cachaça. É óbvio que vai acontecer algo muito ruim com ela. E aconteceu. Nicole, são várias situações. Primeiro, eu vou falar do cara que vendeu o carro e não transferiu. Ele poderia estar respondendo um processo como estuprador. Ele poderia, como a Nicole disse, as pessoas descobrirem ele e terem dado um pau servido nele. Então, vendeu o carro, transfere. Que aí você evita a apurrinhação. Evita até da gente ficar aqui Mas tentando... ele falou que estava tentando, e aí quem comprou o carro dificultou, e isso foi um problema enorme para ele. Ele disse que não recebeu, pega o carro de volta, pronto, está resolvido o problema. Outra coisa é uma criança de 13 anos de idade está nas ruas às 4 horas da manhã. Isso aí também a família tem que ser mais presente, mais próximo, porque evita que isso aconteça. Ah, ela é rebelde, não, mas não tem jeito. 13 anos, com toda a rebeldia, tem que ficar dentro de casa. Não tem essa. Agora, nada disso justifica a ação desse criminoso. Ele é criminoso, ele é estuprador, ele é tarado, tá? Ah, não, como disse a Nicole, a advogada, não, eles namoravam. Namoravam como? Se a família não sabia, ninguém sabia. Namorava? E ela tem 13 anos, a família tinha que saber, alguém tinha que saber, alguém tinha que ter conhecimento. E não existe isso. E mesmo que ele namorasse, como disse a doutora Sâmia, para que ele apontou uma arma? Depois descobriu-se que era um simulacro.
Mas a menina vai saber que é um simulacro? Ou qualquer pessoa, ou eu, ou o velho Pafonso, ou a Nicole, apontou a arma e não sabe o que é, ué. E aí a menina foi rendida e levada. E aí, bom, não, ele foi tentar, teve uma pessoa, não, que ela pegou o celular dele e levou. E vem cá, ele ficou 6 horas com ela para tentar pegar o celular de volta? 6 horas com ela para pegar o celular de volta? Para, né, gente? Tem gente que tenta justificar o injustificável. Ele estuprou a menina, ele violentou a menina foi parar no hospital, todos os testes, todos os exames foram feitos, é óbvio, até porque a delegacia e a doutora Sâmia é uma delegada extremamente experiente, encaminhou para fazer, fez exame de comprovação de DNA que vai ficar guardado, porque daqui a pouco consegue-se, porque no Brasil ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, ou seja, o criminoso, o vagabundo aí, pode falar, não, eu não vou dar material para DNA, material genético, eu não vou dar cabelo, eu não vou dar nada. Mas ele escova dente, ele às vezes fuma, joga uma guimba de cigarro no chão, tem muitas formas de se conseguir isso, tá? E usar como materialidade contra ele. E agora, como disse o Ailton, ontem uma outra menina reconheceu o carro branco e reconheceu o modus operandi dele, o chapéu e também a máscara, que ele estava gripado. De repente tem umas injeções lá na cadeia que vão aplicar nele, ele vai ficar zerado se ele tomar a injeção lá na cadeia. É segurar na grade, né, que é o seguro, segura na grade e aguenta porque a injeção é aplicada nas nádegas, tá? Eu falei o nome aqui, mas pode... Do jeito que ele gosta e merece, né, a gente bate nessa tecla aqui há anos. Eu sou a pessoa que mais fala isso há muito tempo e quem acompanha o DF Alerta sabe. A culpa não é da vítima, tá? Pra quem tá enchendo meu saco. E vocês sabem muito bem quem acompanha aqui o DF Alerta. A culpa não é da vítima, a culpa é da justiça, da polícia, que não prendeu esse vagabundo, da justiça, que não manteve ele preso, porque foram vários crimes. A culpa é do estuprador, tá? A culpa é da polícia, a culpa é da justiça, tem vários culpados nessa situação. Mas... Nós estamos falando, Nicole... Você deixaria a sua filha às 4 horas da manhã, com 13 anos, enchendo a cara de cachaça e expostas a esse tipo de risco? Me conta aí. Nós estamos falando das oportunidades que foram criadas para que o crime acontecesse. A menina na rua de madrugada, sozinha, sem ausência de familiares. Nós estamos falando de situações que foram criadas para que o crime pudesse acontecer. Se essa menina não estivesse na rua nesse horário, ela provavelmente não teria sido acompanhada e abusada por esse tarado. Ele é criminoso, ele é bandido. Nós não estamos fazendo a vítima virar criminoso. Nós estamos dizendo que a vítima foi exposta a uma situação que facilitou a vida do criminoso. Fala, Ailton. Esse indivíduo aí, a gente nem pode falar que é um tarado, mas sim um pedófilo, um estuprador. Esse criminoso aí, ele já tem essa ação com a vítima com esse perfil. Ele gosta de meninas mais novas. Outro ponto que chama a atenção nesse caso aí, né, que Nicole levantou a bandeira, que uma garota, uma criança, uma pré-adolescente de 13 anos, solta na rua às 4 da manhã. Uma série de contradições. Diz que ela estava fazendo uso de bebidas alcoólicas. Com quem que ela estava? A lei proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas para menores. A delegacia vai ter muito trabalho para poder responsabilizar. Nesse caso, eu acho que cabe responsabilização não só para esse pedófilo, esse estuprador, mas sim para outras pessoas que podem ser também aí réus solidários nessa ação, hein, Wagner? Ô, Ailton, o negócio é o seguinte, ela pode ter, inclusive, estado na distribuidora desse vagabundo. Que essa distribuidora dele, ele ficava ali, ficava bicando a rapaziada que passava, porque, né, passa... E ela é vítima em todos os sentidos. Entendeu? Ela é vítima da ausência dos pais, que não conseguiram, talvez, dar uma educação para ela, um carinho, uma atenção que fizesse com que ela estivesse em casa. Ela é vítima do estuprador, ela é vítima várias vezes, gente, e continua
sendo vítima. E mais uma vez, independentemente do horário, da roupa que está usando, das condições ali, a culpa vai ser sempre do estuprador. O que nós estamos falando aqui é que se os pais estiverem mais atentos, se os responsáveis souberem educar esses jovens e esses adolescentes, eles não têm motivo para sair de casa e ir para a rua de madrugada e correr esses riscos, não. Se os pais estivessem mais presentes, né? Porque é fundamental isso, gente. A menina, de repente, pela ausência de total, né, da família próxima, ela se jogou na rua, ela foi para a rua. Estava sozinha na madrugada. A Nicole falou um negócio certo. Uma vez eu ouvi de um idiota, de um criminoso que eu fui entrevistar, que a menina estava com a mini saia. Ela pode usar mini saia, ela pode usar calcinha, sutiã. Ninguém tem o direito de fazer nada. Ninguém pode se aproximar, pegar, apalpar. Não é só a menina, não, é a mulher. Qualquer uma, a pessoa tem um direito, tem o livre-arbítrio, ela pode usar a roupa que ela quiser. Não se pode, pela roupa, falar, não, ela facilitou, ela tá a roupa que ela estava usando. Tem idiota que fala Inclusive, isso. as outras vítimas, como isso. o Wagner falou pra gente, estavam em horário de escola, saindo ou entrando na escola. Então, seja, não se pode... E assim já estão expostas, correndo riscos, imagine só nessas condições em que essa jovem estava. É aquele lance que a gente falou, a ocasião faz o ladrão. Ela na madrugada sozinha, tanto é que ele aborda, ele deve ter conversado, deve ter falado, deve ter alguma coisa, e ninguém saiu para ver o que estava acontecendo. Porque nesse horário, a maioria das pessoas estão dormindo, já estão descansando, e não presta atenção no que está acontecendo. Ela foi colocada dentro do carro à força. Ela não foi, não, eu vou entrar no carro. Não, ela foi colocada dentro do carro à força e a gente vê que ele vem acompanhando ela por um período mais ou menos ali de uns 200 metros, 300 metros, até a hora que ele ele desce do carro, ele para o carro. Ela está tentando abrir o portão ou entrar na casa ali, que deve ser casa da avó dela, como disse o rapaz. Ela está tentando entrar, ele chega, aí ele dá um tipo baculejo nela. Ele mexe com ela, mete a mão nas partes íntimas dela, depois ele pega ela à força e coloca ela dentro do carro. Então, não tem justificativa para a ação dele. Ele é criminoso, é estuprador e tudo mais. A gente fica preocupado com jovens, tão jovens, então, a pré-adolescente na rua nesse horário. Isso nos preocupa. Aí a ausência também do Estado. Porque no meu tempo, no tempo do velho Pafôncio, tinha um tal de juizado de menores que eles corriam pelas ruas à noite, e se você estivesse na rua depois de 10 horas da noite, meu amigo, o cara te pegava, levava para a vara da infância, e seu pai ou sua mãe tinha que te buscar. E hoje, com tanta liberdade que nós temos, com tantas coisas que acontecem, a criança passou a ter autoridade demais, passou a ter liberdade demais, em alguns lugares, tá? Porque lá em casa a banda toca, vai sair eu levo e vou buscar. Não tem esse negócio não.